Boa tarde, me chamo Tamires, sou estudante do curso de nutrição da Faculdade de São Francisco e vim falar um pouco sobre as doenças infecciosas. O conceito da doença infecciosa é que elas são doenças causadas por micro-organismos como vírus, bactérias, protozoários ou fungos, que podem estar presentes no organismo sem causar qualquer dano ao organismo. No entanto, quando há alguma alteração no sistema imune e outra condição clínica, esses micro-organismos podem proliferar, causando doenças e facilitar a entrada de outros micro-organismos. Além disso, podem ser adquiridas por meio de contato direto com o agente infeccioso ou através da exposição da pessoa à água ou alimentos contaminados, bem como também por meio da via respiratória, sexual ou ferimentos causados por animais. Muitas vezes as doenças infecciosas também podem ser transmitidas de pessoa para pessoa, sendo denominadas doenças infectocontagiosas. Então, elas são doenças que podem ser causadas por fungos, vírus, bactérias, protozoários e que podem também ser transmitidas por contato direto ou por exposição à água ou alimento. A história é que nas últimas décadas a população tem convivido com doenças infecciosas e parasitárias, como a diarreia, viroses diversas, doenças sexualmente transmissíveis, infecções exantemáticas agudas, infecções respiratórias, entre outras, e vem enfrentando agravos crônicos não transmissíveis, entre os quais se destaca a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e o câncer. No Brasil, o perfil de mortalidade também sofreu profundas transformações entre 1930 e 1950. As doenças infecciosas parasitárias eram as que causavam o maior número de mortes na população, aproximadamente 46%. Então, desde 1930 e 1950, as doenças infecciosas elas já tinham um maior número de doenças que causavam mortabilidade no Brasil. Até a década de 1950, mais de 60% da população brasileira morava em áreas rurais. Eram muito comuns as doenças parasitárias intestinais e transmitidas por vetores, cujos agentes patogênicos têm alguma fase do ciclo biológico em água ou solo. Naquelas décadas, a diarreia aguda, as infecções respiratórias e o sarampo causavam a morte de muitas crianças. Então, já naquela época, o sarampo, a diarreia aguda e as infecções respiratórias, elas causavam muita morte em crianças. As populações eram mais pobres, com menos acesso a serviços de saúde e à vacinação, saneamento básico e moradia adequada, época em que era comum a transmissão de tuberculose, febre tifoide, poliomielite e entre outras. A partir da década de 1970, uma aplicação do acesso à saúde, assim como melhorias no sistema de comunicação, habitação e saneamento, nesse mesmo período, foi fundamental. Então, a partir da década de 1970, já teve uma melhoria, onde o sistema de comunicação melhorou, o acesso à saúde era mais fácil. E o desenvolvimento de novas tecnologias, como as vacinas e os antibióticos, a ampliação do acesso dos serviços de saúde e as medidas de controle fizeram com que a mortalidade por doenças infecciosas se modificasse bastante. Então, logo quando veio as vacinas, antibióticos e a nova tecnologia, esse número de mortalidade de doenças infecciosas, eles diminuíram. Mas, entretanto, as doenças infecciosas, elas ainda se constituem uma dos principais problemas de saúde pública no mundo. Então, ela ainda continua sendo uma das principais doenças.
A etiologia da doença. A doença infecciosa, elas são causadas pelos seguintes mecanismos: a destruição de tecidos por ação mecânica, reação inflamatória, ação das toxinas produzidas pelos agentes infecciosos e reação de hipersensibilidade com resposta imune do hospedeiro. As principais doenças infecciosas são aquelas doenças causadas por vírus, que são viroses, Zika, ebola, cachumba, HPV e sarampo. As doenças causadas por bactérias são a tuberculose, vaginose, clamídia, escarlatina e hanseníase. As doenças infecciosas causadas pelos fungos são as candidíases e micoses. E as doenças infecciosas causadas pelos parasitas são doenças de Chagas, toxoplasmose e leishmaniose. Os sintomas. Os sintomas podem ser febre, cefaleia, adinamia, cansaço, sensação de mal-estar indefinido, sonolência, corrimento nasal, lacrimejamento, dor de garganta, tosse, dor torácica e abdominal, estertores pulmonares e sopros cardíacos, diarreia, náuseas e vômitos, icterícias, hepatomegalia, rigidez de nuca, convulsões e coma, lesões e corrimentos genitais. Então, esses podem ser um dos sintomas que vão ser apresentados nas doenças infecciosas. A transmissão da doença. Elas podem ser transmitidas através de água e alimento, que quando você é contaminado pelas doenças infecciosas, quando você consome um alimento ou bebe a água, você pode adquirir a cólera, diarreia, doenças de Chagas encefalopática, espongiforme, que é a doença da vaca louca, febre tifoide, hepatite A e B, leptospirose, poliomielite, toxoplasmose e verminoses. Quando você tem um contato com aquela água que está contaminada, você pode adquirir esquistossomose e leptospirose. Quando um gato ou algum animal que está contaminado, você pode ter doenças da ranhura do gato, doença da mordedura do rato, raivas e tétanos. Pelo inseto e o carrapato, a dengue, a doença de Chagas, febre amarela e a malária. Pelas vias respiratórias, você pode ter cachumba, difteria, doenças meninocócicas, gripe, pneumonias, sarampo, SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, rubéola, tuberculose e varicela. E pela via sexual você pode adquirir AIDS, cancro mole, corrimento cervical e vaginal, hepatite B, herpes genitais, sífilis e uterite. O diagnóstico dessas doenças. Para que seja feito o diagnóstico, é importante ter atenção aos sinais e sintomas apresentados pela pessoa e ir ao médico para que seja solicitada a realização de exames laboratoriais e de imagem para que seja possível a identificação do agente responsável pela infecção e assim seja iniciado um tratamento mais adequado. Então, o diagnóstico só pode ser dado através de realização de exames laboratoriais e de imagem para que possa ser identificado o agente responsável da contaminação. O tratamento ele é realizado quando os médicos confirmam que a pessoa apresenta uma infecção. Eles geralmente precisam saber que micro-organismo específico está causando a infecção. Muitos micro-organismos diferentes podem causar uma determinada infecção.
Então, é necessário que o médico ele confirme qual é o micro-organismo que está contaminado no organismo daquela determinada pessoa para que ele possa passar um tratamento adequado. Por isso, o tratamento é feito quando o diagnóstico é dado, pois ele vai variar de cada doença infecciosa, ou seja, é um tratamento diferente para cada micro-organismo. Então, cada micro-organismo é um tratamento diferente. A patogenicidade. A patogenicidade é a capacidade que um agente infeccioso tem de produzir a doença num hospedeiro susceptível. Essa capacidade depende tanto do poder invasivo ou virulência desse agente, como da resistência e sustentabilidade do hospedeiro. O grau de patogenicidade ou virulência deve ser distinguido da capacidade invasiva do agente, sua capacidade de espalhar-se e disseminar-se no corpo, a exemplo de Clostridium tetani, altamente patogênico, graças à sua endossotina, mas com limitada capacidade invasiva na pele íntegra. Os esporos do tétano são introduzidos no corpo através de ferimentos. Pierre, na 5ª edição do Arrissomo Medicina Interna, define a virulência como a medida da capacidade de um micro-organismo causar a doença em função dos fatores patogênicos microbianos, no processo que compreende alguns estágios, desde o encontro com o micróbio à entrada do hospedeiro, crescimento microbiano após a entrada, evasão da defesa inata do hospedeiro, tropismo, lesão tecidual e transmitida para novos hospedeiros. Ainda segundo Pierre, a doença é um fenômeno complexo, resultante de invasão e destruição tecidual, elaboração de toxinas e resposta do hospedeiro, e a resposta do hospedeiro envolve a resposta inflamatória do organismo, bem como sua imunidade natural e adquirida. A prevenção. Para se prevenir das doenças infecciosas, devemos lavar as mãos antes e depois das refeições e de usar o banheiro, estar com a caderneta de vacinação atualizada, conservar os alimentos na geladeira, manter os alimentos crus guardados, bem separados dos alimentos cozidos, manter a cozinha e o banheiro limpos, porque são os lugares da casa mais cheios de vermes, não compartilhar objetos pessoais, como escova de dente ou lâminas, levar os animais de estimação ao veterinário e manter suas vacinas em dias. Pronto, esse foi o meu trabalho. Espero que gostem e muito obrigada.